Olá, bem-vindo. Se você é novo por aqui, meu nome é Andréia Salomão e é um prazer receber você aqui em nossa casa, no nosso canal. Se você é novo, então se inscreva. Se você gostar do vídeo, encaminhe para outras pessoas. Nós estamos numa missão de levar a palavra de Deus, de falar sobre restauração da fé e da confiança, buscar níveis mais profundos desse relacionamento e dessa confiança. A pergunta que nós podemos fazer é: Deus se esconde? Às vezes nós oramos, nós buscamos a Deus e parece que não tem resposta, parece que nós não entendemos o que está acontecendo, o que Deus está falando conosco. E a palavra que vem, a pergunta que vem é: Deus se esconde do homem? Por que nós temos dificuldade de encontrar o Senhor? Ontem na nossa reflexão nós falávamos sobre os rios que estão no Éden. Os rios, os 4 rios de onde se divide o rio que vem do trono de Deus. O que esse rio, qual é a mensagem que o rio nos traz, esses rios nos trazem? A mensagem de que tudo está pronto e que não falta nada para nós, que Deus já nos deu tudo, uma terra inteira pronta. Não falta nada, Deus não precisa ser melhor, nós não precisamos ser melhores para merecer, porque nós nunca vamos merecer mesmo, e Deus é Deus, Deus é bom. Então o que falta nessa equação para nós acessarmos a vontade de Deus? A palavra que nós lemos hoje fala que quando nós fizermos algumas questões, nós vamos acessar a Deus e Ele vai se apresentar para nós. Então por que Ele não está se apresentando? Onde é que está a questão? A questão está muitas vezes que nós não estamos buscando a Deus de todo o nosso coração. Ou como Ele disse lá na Samaritana, Jesus disse para a Samaritana: não está buscando a Deus em espírito e em verdade. Nós buscamos muitas vezes a Deus, mas nós buscamos a Deus revestidos de uma roupagem que não é a que o Senhor deseja. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Que roupagem é essa que nós estamos vestindo para ir encontrar com Deus? E ele diz que não é assim. Nós não estamos buscando em espírito e em verdade, ou como Jeremias 29 colocou: você vai me encontrar quando me buscar de todo o coração. E aí a pergunta que nós fazemos para o Senhor: mas Deus, eu não estou te buscando de todo o coração, o que está faltando então, né? O que está faltando para eu acessar a Deus, para eu encontrar a Deus? Estamos falando essa semana sobre voltar ao jardim. Se tudo está pronto, se existe o jardim, por que então eu não estou desfrutando do melhor de Deus em todas as áreas? Porque o jardim é isso. A realidade espiritual do jardim é desfrutar o melhor de Deus em todas as áreas. Não podemos confundir isso em ter uma vida sem problemas, não é isso. Mas em qualquer problema que eu vier passar, qualquer dificuldade que eu tiver, de uma forma tranquila, de uma forma diferente, é de uma forma vencedora. Por quê? Porque é vencedor. Porque acessou o jardim. E o que fazer então para acessar o jardim? Nós lemos essa semana, em algum desses dias, que na verdade nós rompemos no jardim, ali na pessoa de Adão e Eva. O jardim ele estava pronto, toda a glória de Deus estava ali, tudo disponível, e o homem rompe com Deus. Então quando acontece o pecado, a questão de Eva, de Adão, lemos isso acho que no primeiro dia da semana. Sim, então foi rompido, nós não temos então acesso. Não, é verdade que foi rompido, mas não é verdade que nós não temos acesso, porque veio o novo Adão, que veio e restaurou todas as coisas. Então nós temos a bênção, eu e você, de vivermos nessa dispensação, a dispensação que veio depois da obra consumada na cruz. E o que isso muda na prática, Parece tudo tão romântico, parece tudo tão bíblico, parece tudo tão longe de tudo que nós estamos vivendo, então, André, mas a dificuldade que eu vivo, a questão que eu vivo, como é que isso, na prática, isso pode afetar a minha vida, então? Na descrição do que aconteceu quando Jesus morreu, tem um termo, uma frase que às vezes passa um pouco despercebido, que fala o seguinte: que quando o Senhor foi crucificado, quando ele morreu realmente, o véu do templo se rasgou. E a maioria das pessoas não pensam muito o que significa, parece só bíblico, mas é um termo meio fora do contexto. Não, ele estava na cruz morrendo, o véu do templo se rasgou, O que isso abala a nossa vida de maneira muito pessoal? O véu do templo se rasgou porque ele restaura nesse momento a entrada no jardim. O jardim nós somos tirados do jardim no pecado de Adão e Eva, ali o homem é separado do melhor de Deus. Depois isso volta, isso se corrige quando o véu do templo se rasga, quando a obra consumada na cruz acontece. E na prática, vamos para a prática. Eu sei que eu estou um pouco romântica aqui falando da Bíblia, mas vamos para a prática, Antes de tudo isso acontecer, antes da obra ser consumada na cruz,
Deus habitava em um lugar no mundo. Imagina o mundo inteiro que existia já naquela época. E Deus não estava no mundo, Deus estava em Jerusalém. Olha só que interessante, tanto que nós vivemos num tempo de graça. Então Deus habitava em Jerusalém, mas não era em toda Jerusalém. Deus habitava no templo que ficava em Jerusalém. Por isso que a samaritana pergunta, nós devemos adorar onde? No monte, como faziam os nossos pais, ou em Jerusalém? Tinha essa dúvida, porque Deus estava em Jerusalém, mas os antigos, eles iam para o monte, então e agora? O que a gente faz, né? Essa é a pergunta samaritana. Então, Deus habitava em um lugar no mundo, chamado Jerusalém, uma cidade, dentro da cidade, em um lugar da cidade, que era no templo em Jerusalém, mas não era em todo o templo. Quando as pessoas comuns, como eu e você, entrassem no templo, ele não estaria ali fora, na parte que todo mundo, que a assembleia podia entrar. Não, não, não. Ele estava num determinado lugar chamado Santo dos Santos. E existia um véu, uma cortina que separava, e só o sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos. Então Deus era exclusivo. Quando o véu do templo se rasga, na prática, o que acontece isso? Jesus acabou com isso. Por isso que ele responde samaritana, nem em Jerusalém e nem no monte, mas em espírito e em verdade. Ou seja, depois que eu terminar essa obra aqui que eu estou fazendo, o Espírito Santo é uma pessoa, né? Ele vem e mora dentro de você. Olha só que interessante. Eu estou falando com você aqui, tem gente que é de São Paulo, tem gente que está em Minas, tem gente que está no Rio de Janeiro, só para falar de alguns, em Goiânia, e na Bahia. Interessante, eu conheço bem vocês. Nós estamos espalhados aí pelo Brasil. E Deus está aqui agora comigo. Eu posso testificar. Deus está comigo aqui agora. Mas incrível, Ele está aí com você, onde você estiver. Então aqui, o de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Goiânia, Ele também está aí com você. Então Ele está comigo e Ele está com você. Por que isso acontece? Que doideira é essa, né? Acontece porque o véu do templo se rasgou. E Deus não habita mais em templo. Eu sei que isso dá uma chocada em nossa cabeça. Deus não habita mais em templo. Isso está escrito literalmente na palavra de Deus. Deus habita em nosso coração. Então onde é que nós devemos adorar? Será que eu devo adorar a Deus na igreja católica? Eu devo adorar a Deus na igreja evangélica? Eu devo adorar a Deus na placa tal, na assembleia de não sei de quê, na congregação de não sei de quem? Eu devo adorar a Deus onde, hein? Onde é que eu vou encontrar a Deus? É uma boa pergunta. E muitas pessoas ainda estão achando que uma resposta vai vir do Senhor e eu vou adorar a Deus em determinada congregação, em determinada religião. Mas é isso, todos os dias Ele está comigo, todo dia Ele está com você, todos os dias. E quando eu não sinto, não quer dizer que Ele não esteja, só quer dizer que talvez as minhas emoções, talvez os meus problemas, as minhas questões, eu não estou sentindo, é um sentimento que vem da minha alma, da minha emoção. Eu não estou sentindo a Deus, não quer dizer que Ele não esteja aqui, só quer dizer que o meu sentimento não está conectado naquele momento. E tá tudo certo, não tem nenhum problema do dia que eu não senti a Deus. Então Jesus, quando Ele morre, ressuscita, Ele conclui a obra na cruz, Ele nos leva de volta, nos dá esse direito, esse acesso. Ele abre uma porta de acesso para o jardim, realidade espiritual. Muitas pessoas pensam que para a gente ter acesso às coisas grandes de Deus, nós precisamos ter uma fé grande. Que bom, se a gente tiver uma fé grande, é bom. Mas o Senhor não nos pediu fé grande. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de fé. Mas Ele não pede para nós uma fé grande. Ele pede uma semente de fé. Ele diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos mandar uma montanha sair do lugar e se jogar no mar. Então nós fazemos coisas loucas, né, em Deus, se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, Andréia, se não é a fé que vai me fazer acessar o melhor de Deus, então o que é? Se não é a fé, se Deus não espera de mim a fé grande, Deus espera de mim um posicionamento. É sobre isso que nós estamos falando essa semana. Quando eu me posiciono, eu saio desse problema que muitos têm, a maioria de nós tem, de religiosidade. E o que é religiosidade? É errado frequentar uma religião? Não é isso que é religiosidade, né? No contexto que eu estou falando aqui. É quando eu começo a achar que a minha religião salva, quando eu começo a achar que Deus está na minha religião, que é uma exclusividade, eu começo a achar que a minha religião vai me levar para algum lugar. Não, eu frequento a minha religião, você frequenta a sua, porque nós precisamos desse contato com as pessoas. Mas Deus, Ele não habita em templo.
Deus está no meu coração. Quando eu vou para a igreja, eu levo Deus para a igreja. E outras pessoas levam também, ali nós temos um encontro de pessoas que têm Deus no coração. Então é muito bom isso. Mas não é isso, eu não preciso buscar a Deus em uma religião, porque Deus está dentro de mim, é em espírito e em verdade. Não estou dizendo que nós não vamos, eu vou inclusive, eu tenho a minha e frequento, mas não é aí que está o segredo. Então onde é que está o segredo? O segredo está, por que Deus fala nessa passagem, Jeremias 29, que quando você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Então Deus está se escondendo de mim? Não. É quando eu busco em espírito e verdade, quando eu busco em verdade, não querendo mostrar para ninguém que eu sou boa, porque às vezes nós estamos dentro de uma igreja, de uma religião, e estamos mostrando o tanto que nós estamos bons. Aquele comportamento do fariseu, que ficava, como diz a palavra, fazendo as suas orações na frente de todo mundo para mostrar o tanto que ele é bom, isso é mais presente na minha vida e na sua do que nós pensamos, infelizmente. Nós ainda temos essa necessidade de mostrar para as pessoas que nós somos pessoas religiosas, que nós somos pessoas espiritualizadas, que nós somos pessoas boas. Todas as vezes que eu estou buscando mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa certa, que eu ando nos caminhos de Deus, que eu sou uma pessoa admirável, todas as vezes que eu mostro isso, eu estou caindo na questão da religiosidade e isso me dá automaticamente um direito de dizer que o outro não está. Então, essa questão da religiosidade traz para mim um eu sou bom e um direito de julgar o outro como se o outro não fosse bom o suficiente. Eu tiro a glória de Deus e eu coloco a glória em mim mesma. E aí eu me sinto confortável sendo bom num primeiro momento, porque depois isso se vira contra mim, porque no fundo eu sei que eu não sou boa. Todos nós sabemos que nós não somos bons o suficiente. E aí nós começamos na questão da culpa. Eu começo a me culpar pelo tanto que eu erro, porque eu erro, eu peco, e eu começo a culpar o outro pela vida que ele tem, que não condiz com a vida de Deus, e eu entro numa paranoia da religião. Quando eu entrei na paranoia dessa religião, adivinha o que aconteceu? Eu já saí do jardim. Então o jardim é quando eu busco só duas coisas. Voltar para o jardim, por isso que eu falo jardim é questão de posicionamento. Eu me posiciono para viver no jardim quando duas coisas só acontecem, são realidades espirituais na minha vida. A primeira coisa é quando eu entendo, aceito que a obra já foi consumada, que o véu do templo se rasgou e que Deus está comigo, que Deus ele se importa comigo, Deus me ama, Deus já me salvou, Deus já fez por mim toda a obra é consumada, é terminada na cruz. Quando eu vivo essa realidade espiritual, eu acertei o primeiro ponto. O segundo ponto é quando eu aceito que sim, eu sou imagem e semelhança desse Criador, desse Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus que vive dentro de mim. Quando eu vivo essa realidade, eu saio da loucura, da doideira, de mostrar para as pessoas que eu sou boa, que eu sou um exemplo, que eu sou santa, que eu sou religiosa, que eu sou espiritual. Eu saio dessa loucura, porque a obra não está consumada por mim, a obra não é feita por mim. André, então a gente vive de qualquer jeito? Não, quando nós estamos apaixonados, nós queremos dar o melhor para o nosso amado. Então o pecado, eu não corro do pecado para agradar a Deus. Eu amo a Deus, para agradar a Deus eu fujo do pecado. O caminho ele é totalmente inverso. Quando eu viro isso, quando eu mudo o meu posicionamento, então eu volto para o jardim. Eu entro para o jardim. Viver no jardim é viver apaixonada por um Deus que me colocou, que me deu essa chance de viver nesse jardim. Viver no jardim não é por merecimento. Viver no jardim não é porque eu sou boa nem de religião X. Viver no jardim é porque Ele fez a obra consumada. Primeiro Deus fez lá em Gênesis. Depois o Senhor Jesus veio e restaurou esse nosso direito. Quando eu vivo isso, eu vivo realidade espiritual. Nós estamos ainda muito na superficialidade. Essa é a verdade. Nós estamos na superficialidade. Nós ainda achamos que alguém tem mais acesso ao Espírito Santo do que nós. Nós ainda achamos que existe alguém melhor do que nós para acessar o coração de Deus. Nós ainda achamos que nós somos capazes por nós mesmos de agradar e de trazer Deus mais para perto de nós. Nós ainda achamos que a obra está dentro de nós, está por nós, está com o nosso esforço. E todas as vezes que nós vivemos essa realidade, nós afastamos muito de viver no jardim. A chamada do Senhor não é para sermos bons, só Ele é bom. A chamada do Senhor é para aceitar que Ele fez a obra completa e que Ele restaurou o jardim e que sim, nós podemos viver na plenitude da vida com Deus. Não é uma vida sem problema, mas é uma vida onde o fardo é leve, o peso é suave, uma vida onde nós experimentamos a paz que excede toda inteligência.
É uma vida onde nós experimentamos o melhor de Deus, porque quando nós buscamos a Deus na posição certa, Ele se apresenta para nós. Jeremias 29, 11 a 13. E aí você vai me encontrar quando me buscares de todo o coração. Tira essa roupa da religiosidade, tira essa roupa da justiça própria, tira essa roupa do fariseu que ainda quer mostrar que em si ainda tem algum valor. Não é feito por mim, não é mérito meu, não é mérito seu. É simplesmente aceitar que o véu do tempo se rasgou e que Ele já consumou a obra, que a porta do jardim ela já está aberta. Obrigada pela sua companhia. Amanhã nós chegamos aqui para concluir essa nossa conversa de volta para o jardim, aumentando essa confiança, essa intimidade e essa vida de realidade com Deus. Deus abençoe a sua vida. Obrigada pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser.